Almir, completa o versículo. Secretária Cida, completa o versículo. Eu não posso mentir. Você já leu? Não era para ler. Mas não era para ler, porque aí você não pode participar agora, entendeu? Mas eu não vou. Então, mas agora não pode participar, né? Diga. Não. Irmão Walter, completa o versículo, irmão Walter. Ora, sem fé é impossível. Calma lá, peraí. Agradar Já a chegou Deus. aí. Agradar a Deus. Continua o versículo. Importa que todos Não. Calma, já chego lá. adorem em espírito e em verdade. Não, nada a ver com adoração. Chegou aí, Lorena. Errado. Não, tá indo, né? Eu quero completar o versículo. Ó, preste atenção nisso, ó. Veja bem. Há no mundo hoje cerca de 7 bilhões de pessoas. Dessas 7 bilhões de pessoas, eu creio que uma porcentagem gigantesca acredita em Deus, mas a maioria talvez não compreenda o que Deus quer com isso. Então, o texto diz o seguinte, ó. Diácono, você completa? É. Estava com a Bíblia? Também? Vocês são rebeldes, hein? Vamos lá. Então vamos lá. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que é o galardoador daqueles que o buscam. Tá? De acordo com a tradução. Ok? Porque agora vamos lá. O que é fé? O nosso tempo é bem curtinho, então eu vou trabalhar uma coisa muito rápida com vocês aqui. O que é fé? Segundo a Bíblia. A irmã Soraya quer falar. Ela sorriu de novo, gente. Ora, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Isso é fé. Associe essa fé no tocante a Deus. Por exemplo, Deus você não pode ver, então você precisa crer que Ele existe. Mas será que nós estamos esperando Deus? Será que nós esperamos Deus? Porque esperar Deus no contexto geral seria exatamente esperar a volta de Cristo. Muitas pessoas acreditam em Deus, mas poucas pessoas estão esperando. Nós estamos esperando? Estamos? Aí entra a pergunta: o que é agradar a Deus? Obedecer. Fazer a vontade dele. O que é agradar a Deus? Concordo. Quem está agradando a Deus está pronto, né? Mas o que é exatamente agradar? Eu quero pegar essa frase aí. Geralmente, quando a gente pensa nesse texto do agradar a Deus, a gente pensa em Deus e esquece do nosso próximo se a gente não tomar cuidado. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre agradar a Deus olhando para o nosso próximo.
Só que não pensa bem nisso, tá? Talvez é um tema tão fácil de falar, mas extremamente difícil de ser vivido. Amém? Bíblia nas mãos. Agradar a Deus olhando para o nosso próximo, ou seja, vivendo aquilo que agrada a Deus, mas no relacionamento com o nosso próximo. É exatamente na convivência com o próximo que essa diferença de quem crê em Deus vai aparecer. Porque conviver com um ser que eu não vejo, irmãos, não é fácil. Conviver com Deus eu não vejo mesmo, né? Mas a prova de amor a Deus é quando você ama a quem você vê. Não é isso? Abra Romanos. Romanos, eu vou dizer a vocês, eu não vou entrar no contexto do texto, porque não é um propósito, mas Romanos capítulo 15, quando eu falo de entrar no contexto do texto, é que você tem que pegar uma série de versículos para falar exatamente do que o texto está falando, mas a ideia é pegar a palavra agradar, tá? Vamos lá. Capítulo 15, versículo 1. Quem é? Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a uma vida. Fala aí. A quem você tem que agradar? Ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí chega esse texto, Paulo fala assim: olha, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas e fazer o quê? Ó bem, ó, e não agradar a nós mesmos. Versículo 2: portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para. Olha bem, cada um de nós devemos agradar. Obrigado, filho. Agradar a quem? Obrigado. Agradar ao nosso. Mas no que? No que é bom para a edificação de quem? Do nosso próximo. Você quer agradar a Deus? Você quer agradar a Deus? Sim. Aí entra essa ideia. Já que eu preciso agradar a Deus, mas eu preciso agora então agradar ao meu próximo no que é bom para a edificação dele, entra uma parte extremamente difícil. Eu e você precisamos aprender a negar a nós mesmo. Amém? Amém? A missão é fácil? Mas nós queremos agradar a Deus? Então, se nós quisermos agradar a Deus, temos que aprender a negar a nós mesmos. Olha o versículo 3. Quem é? Vai chegando forte. Então, o nosso padrão para agradar a Deus é quem? É Cristo. O que Cristo fez para agradar a Deus? Então ele, Cristo, na convivência dele com o nosso semelhante, com o nosso próximo, Cristo viveu uma renúncia pessoal. Uma renúncia pessoal. E dentro da renúncia pessoal, Cristo viveu alguns momentos de ofensa, de injúria. Mas o que ele fez? Você está entendendo o ponto ou não? Então Cristo, em alguns momentos, ele foi injuriado.
Mas ele aceitou ser injustiçado. Mas quando ele aceitou ser injustiçado, não é porque ele era injusto. Ele aceitou ser injustiçado, negando a si mesmo, cumprindo assim a vontade do Pai. Como que Jesus viveu num período em que ele era injustiçado? O que foi que Jesus fez? Preste muita atenção, irmãos. Eu acho que é uma parte muito fácil de ser dita, mas quando Jesus sofreu as injustiças, o que foi que ele fez exatamente? Ele não fez assim: olha, eu estou sendo injustiçado, mas já que eu tenho que morrer mesmo pelo Tiago, então eu vou aceitar isso. Ele não orou dessa maneira, no sentido, eu tenho que morrer mesmo. Não, ele fez uma escolha de negar a si mesmo, por amor a nós, mas em submissão ao Pai. Amém? Abra Pedro, por favor. Primeira Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Obrigado. Primeira Pedro, capítulo 2. Todos acharam? Aqui, observe o que Pedro vai escrever para a Igreja Universal. Isso é, para a igreja em todos os tempos e em todos os lugares. Amém? Ou seja, a igreja naqueles dias e a igreja nos dias de hoje e a igreja até o fim dos tempos. Amém? Alguém aí, por favor? 1 Pedro 2, versículo 21. Para isso fosse chamado, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Então ele nos deixou exemplo. Versículo 22. Ele não cometeu. Jamais alguém entre os homens vai dizer: eu não cometi pecado. Todos nós já pecamos, já cometemos pecado, e todos nós estamos sujeitos ainda a pecar. Jamais alguém vai dizer isso. Só que tem um detalhe, o texto continua: e na sua boca não se achou engano. Aí vem o 23. Quando foi injuriado, não. Tá vendo? Quando ele foi injuriado, ele não injuriava. Em outras palavras, ele não pagava com a mesma moeda. É fácil? O que mais que ele fazia aí? O texto continua. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Então, durante todo o momento em que Jesus foi injustiçado, ele não praticava a injustiça. No momento que ele padecia, ele não ameaçava quem estava fazendo ele padecer, mas ele fazia o que nessa hora? Ele se entregava nas mãos do Pai. Então, quando se trata, por exemplo, irmãos, nessa nossa caminhada, negar a nós mesmos muitas vezes não quer dizer que aquilo que a pessoa está fazendo com a gente é justo. Amém? Não quer dizer que é justo. Há momentos que as pessoas vão cometer contra a gente injustiça. E se nós não se entregarmos nas mãos de Deus, o que a gente vai fazer? Vocês estão me ouvindo? O que a gente vai fazer? Justiça. A gente poderá atuar da mesma maneira. E agora, quando se trata do contexto de Romanos, está assim: eu preciso agradar o meu próximo no que é bom para a edificação dele. Agora vamos lá, meu Pai amado, me ajude. Efésios 4.
Efésios capítulo 4. Alguém aí? Versículo 29. Devagarzinho. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Para aí. Ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra inútil. Torpe é inútil, tá? Uma palavra que não vai ser boa. Uma palavra que não tem um valor real diante de Deus. Agora, presta atenção. Como o texto continua? Vamos lá. E sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O que fazer, irmã Leia, quando a palavra que você escuta é torpe? Segundo a palavra, nós temos que falar palavras boas. Mas você escuta uma palavra torpe. Como responder uma palavra torpe? Na mesma moeda. Um ser humano. Como responder uma palavra torpe? Responder mal. Vocês estão entendendo o ponto ou não? Você ouve uma palavra torpe. Você ouve uma palavra de ofensa. Como não responder ao mesmo nível? Lembra que está em Romanos? Ó, nós temos que negar a nós mesmo para a edificação do nosso próximo. Mas aí, Almir, é o nosso próximo que fala uma palavra torpe contra a gente. É o nosso próximo que fala uma palavra mentirosa contra a gente. O que fazer nessa hora? Mateus 5, versículo 44. Eu imagino ter sido lá, né? Eu imagino, basicamente eu sei. Alguém fala ter sido lá? Que tem um 44, tem um 45, se quiser fechar tem um 48. Mas deixa 48 quieto agora. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai por eles, orai pelos que vos perseguem. Em algumas traduções diz: bendizei aos que vos maldizem. Agora presta atenção. Quando alguém mente contra você, quem está por trás do mentiroso? Jesus foi vítima de mentira? Sim ou não? Quando ele foi injuriado, dá para perceber que ele foi, né, vítima de muitas coisas injustas. Como foi que ele reagiu? Entregando-se ao Pai. Qual é a nossa proposta hoje aqui, irmãos? Lembra do texto de Hebreus 6? Hebreus 11, 6? Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós sabemos que a fé é o resultado de ouvir a palavra de Deus, mas sabemos também que a fé sem obra é morta. Então a fé que é gerada em nós pela palavra de Deus deve produzir em nós obras que nos fazem diferentes. Meu Deus do céu, ajude-me. Estão entendendo ou não? Então, quando uma pessoa mente contra você, humanamente, qual é a sua primeira atitude? Se puder, dá na cara dela. Não é a primeira reação? Agora, diga. Muitas vezes a gente omite, mas dentro de nós a vontade é. Agora vamos lá, vou usar a sua fala agora, Léo. Vou usar a sua fala. Você chegou aqui na igreja, alguém falou uma mentira contra você. Você segura a vontade de bater, ok? Você segura a vontade de bater, dentro de você dá uma vontade danada de bater.
Só Deus sabe o quanto você quis dar na cara da pessoa, ok? Mas você segurou. Só que quando você chega em casa, você fala mal da pessoa para alguém da tua casa, errou do mesmo jeito. O que você deveria fazer é pegar aquela vontade maluca que deu, que você segurou, e esvaziá-la diante de Deus. Aí eu vou citar um nome, por exemplo. Você fala: Deus, eu não sei o que levou o Tiago a mentir contra mim, mas tu sabes que ele mentiu, e eu sei que por trás de uma mentira existe o diabo agindo. Então me dá força para vencer o diabo. Você está entendendo, amados? Qual é o nosso grande problema? É que tudo isso, irmãos, não é tão fácil assim. Isso tudo é um processo na vida da gente. Amém? É um processo. Caio, você consegue carregar quantos quilos? Um saco de cimento, por exemplo? Carrega bem? Orando para a estrutura, o Walter carrega fácil, né, Walter? Carrega mesmo ou só a aparência? Carrego, mas por motivo hoje da coluna. Opa, então só a aparência. Você vê que a aparência do Walter, para nós é uma, mas a estrutura da coluna dele já não dá essa facilidade. Moral da história é o seguinte: nós temos que ter estrutura para suportar as coisas. Amém, irmãos? Temos que ter estrutura. Amém, irmãos? E o que é essa estrutura? Presta atenção agora. Uma criança que nasce em estado perfeito, ela tem tudo que você tem. Ela tem tudo que você tem. Só que nem tudo que ela tem está na mesma estrutura que você já alcançou. Então uma criança, gente, ela precisa do quê? Vamos lá, abra Pedro, 1 Pedro 2. Pedro 2. Vocês acharam? Aí Pedro vai usar a ideia de uma criança para falar algo importante para mim e para você com relação ao futuro. Todos acharam 1 Pedro 2? Monsorá, pode ir para nós, Monsorá? A Monsorá vai ler o versículo 2. E muitos seguirão as suas. 1 Pedro é a segunda. 1 Pedro 2. Pode ir com calma aí. Versículo 2. É. Desejai efetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Algumas traduções vai dizer então, Tiago, você agora como uma criança recém-nascida ou novamente nascido, você precisa desejar o alimento puro, ou o puro leite espiritual, racional, enfim, um leite que é puro, que é verdadeiro, e você deve se alimentar para crescer, para salvação. Em outras palavras, irmãos, para termos estrutura para suportar as coisas, precisamos de crescimento. E essa é a proposta dessa tarde aqui. Quando a gente tira um momento para a palavra, é um momento para a alimentação espiritual. Amém? É para a alimentação espiritual, é para buscar maturidade espiritual. Alguém pode falar assim, mas ninguém é capaz de viver como Pedro, ou melhor, como Jesus viveu. Se nós formos olhar para o que Jesus viveu sem pecado, ninguém vai viver sem pecado, porque todos nós já somos pecadores. Jesus veio exatamente porque eu era um
pecador. Nós éramos pecadores. Só que agora nós estamos sujeitos a pecar. Qual é a diferença entre ser um pecador e estar sujeito a pecar? Diácono Jonathan, qual é a diferença de ser um pecador e estar sujeito a pecar? Costume. Um pecador, dentro do contexto bíblico, é uma pessoa que é escrava do pecado. E qual a diferença então? Uma pessoa sujeita a pecar é que ela tem uma natureza ainda pecaminosa. Amém ou não? Ninguém aqui tem uma natureza, irmãos, tendenciosa ou inclinada a fazer o certo. A nossa humanidade sempre vai fazer o errado. Aí eu preciso, aqui o texto diz, Tiago, você deve negar a você mesmo. E esse negar a mim mesmo acontece, por exemplo, hoje é um dos dias, vou ser sincero com vocês, eu durmo muito pouco. Eu acordei 5 horas da manhã, meditei um pouco, passei roupa, fiz o texto, mandei para vocês hoje, alguns de vocês viram. Aí fui para Pirituba fazer um trabalho. Eu cheguei em casa, era 2 horas da tarde. Se fosse depender da minha vontade, eu ia dormir até umas 5h30, 6 horas. Mas eu tinha uma agenda com vocês, eu tinha um compromisso com vocês. Para estar aqui, eu subi para o meu quarto hoje, por exemplo, eram 3h20. Aí eu pensei assim, vou dar uma encostadinha aqui de 10 minutos. E geralmente quando eu faço isso, eu coloco o celular para despertar. Hoje eu não coloquei, eu apaguei. Quando eu acordei era 4 horas da tarde, e eu tinha que estar aqui 15:05. Eu corri. Sabe o que significa isso? Eu tive que negar a minha vontade. A minha vontade não era não vá para a igreja. A minha vontade é vai descansar, vai dormir. Essa é a minha vontade. Não era simplesmente não quero ir para a igreja. Eu não tinha um desejo de não vir, eu tinha um desejo de descansar. Só que para você estar aqui, você tem que fazer renúncia. Amém? Então, quando se trata de renúncia, olha bem, a gente vai botar para o contexto. Tiago, você deve fazer tudo para a edificação do seu próximo. Abra Mateus capítulo 16. Vamos pegar uma palavra de Mateus 16 para botar a ideia de edificação. Mateus 16. (16, 18). Quem é? Pois também eu tive que e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nesse versículo, quem está edificando a igreja? Tá bom assim, ok? Então, eu edifico a igreja? Você edifica a igreja? Não, quem edifica? Agora preste atenção. Eu não edifiquei esse prédio aqui. Pessoas edificaram esse prédio, ok? Mas para fazer esse prédio, pessoas usaram o quê? Materiais e ferramentas, ok? Então pessoas, para edificar isso aqui, usaram materiais e ferramentas. Pode ser que alguém só ajudou a carregar o concreto, por exemplo, mas ninguém carregou o concreto da mão assim. Carregou numa lata, carregou numa bacia, carregou num balde, mas não pegou com a mão para pôr na bacia, pegou com uma pá, por exemplo. Entendeu? Agora presta atenção. Para Deus edificar a igreja, quem usa? Eis a questão difícil.
Eis a questão difícil para Deus edificar a igreja. Olha só quem Ele usa. Meu Pai amado. Efésios 4. Efésios. Amém? Qual é a ideia aqui? Pegar a parte essencial. Amém? Vamos lá. Efésios 4:11. Ele mesmo deu para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas e outro para pastores e doutores ou mestres. Só que o texto continua. Versículo 12. Quem é o 12? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então veja bem, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Somos nós. Amém? Amém? O texto continua. Vamos lá. Para o desempenho do ministério. Ou seja, Deus nos deu ministério. O texto continua. Para a edificação do corpo de... E quem é o corpo de Cristo? O próprio santos, que é a igreja que está sendo edificada. Para Deus edificar a igreja, então, nesse texto, Ele escolheu alguns para profetas, outros para pastores. Amém? Eu estou resumindo, só que o texto vai continuar. Olha o 13. Até que todos... 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura de Cristo, ou da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor pelo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia induzem ao erro. 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos, cada um de nós vamos crescer em tudo, naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça? Agora é o 16. Quem é o 16? Nem todo mundo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda ajuda, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuou o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então vamos imaginar o seguinte: quando lá na sua mente você percebe assim, e você passa a mãozinha aqui e fala assim: sim, estou sentindo fome. Quem dá essa mensagem para você, né, é o aparelho, mas a mente que vai detectar isso, ok? Agora a mente então detectou que o corpo está precisando do quê? Do quê? De alimento. O que a mente faz? A mente vai agora dirigir as ações de todos os membros desse corpo, tendo em vista o quê? O sustentar, o alimentar esse corpo. Agora vamos lá. É simbologia, mas está aí no texto. Então presta atenção. Para sustentar o corpo, a mente vai direcionar, por exemplo, os olhos para a geladeira. Porque lá dentro da sua consciência está registrado que na geladeira tem queijo, que na geladeira tem pão, por exemplo. Então a mente está dirigindo o olhar para a geladeira, tendo em vista alimentar o corpo. Mas quem faz com que você chegue até lá não são os olhos. Os olhos só dão a direção. Quem faz o corpo chegar até lá são as pernas, unidos com os pés. Mas quem abre a geladeira não são os olhos, e nem os pés, nem as pernas, são as mãos. Em outras palavras, cada membro do corpo trabalha no seu propósito. Se um membro desse falhar, pode ser que todo o corpo sofra.
Vocês entenderam isso ou não, irmãos? Se um membro falhar, todo o corpo vai acabar sofrendo. Então muitas vezes, vamos usar a simbologia, a boca se fechou, não quer comer, o corpo está enfraquecendo, vai ter que fazer o que com esse corpo? Vai ter que ir para o médico. Está travada essa boca não abre, alguma coisa está acontecendo. Então, dentro da simbologia aqui, nós temos que entender, irmãos, o que eu e você estamos fazendo para a edificação do corpo de Cristo. O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos negando a nós mesmos? Quer falar, meu cara? Alguém quer falar? Já pensou, irmão, se uma hora que você precisasse se alimentar, as pernas dissessem: eu não vou? O que seria de você? Mas Deus deu essa capacidade para as pernas? Deu ou não? Deus não deu a capacidade para as pernas de pensar, nem de falar e nem de sentir algo por conta própria. Em outras palavras, a justa operação de cada parte. Você tem uma justa operação para cumprir, meu irmão. E qual é a justa operação sua como membro do corpo de Cristo? Sabe qual é a justa operação minha, irmãos? Não é a minha função pastoral, porque a minha função pastoral vai acabar. Só que enquanto eu estiver na função pastoral, eu vou ter que procurar cumprir essa função da melhor maneira possível, porque isso é um ministério. Isso não é a função do corpo, isso é ministério. O ministério é uma coisa, membro do corpo é outra. Deu para entender ou não? Você pode não ter um ministério de pastor, você pode até não ser um diretor da igreja, mas ser membro do corpo, e você precisa agir dentro da estrutura do chamado que você tem. Então, quando você, como membro do corpo de Cristo, vamos imaginar o seguinte: você escuta alguma coisa, aquilo que você escutou, antes de você falar para qualquer pessoa da igreja, você tem que saber se é uma coisa que vai edificar. Se não vai edificar, Caio, por que falar? Bom seria que a gente fizesse isso, né? Quantas vezes nós falamos coisas que não edificavam? Quantas vezes? Quantas vezes? Estão entendendo, irmãos? Então, quando se pensa da edificação, presta atenção, hein? Antes de você falar, antes de eu falar qualquer coisa, Provérbios 18. Qual é o nosso versículo básico? Hebreus 11. Provérbios 18. O texto básico é Hebreus 11, 6. Provérbios 18, 13. Responder antes é o que? Estutícia. Não é que está aí na Bíblia de vocês? Tolice e vergonha. Agora presta atenção. E quando esse texto está falando ouvir aí, gente, não é o som das palavras, não. Esse ouvir aí é entender, avaliar o que você ouviu antes que você responda. Ficou difícil, mamãe?
Porque, veja bem, para você não passar vergonha, escute bem o que está sendo dito. Márcia, tudo bem, Márcia? O que é escutar bem? Aí eu me lembro da história que eu usei no primeiro ano de pastorado. Primeiro ano de pastorado não, na primeira reunião de membro que eu fiz, em 1993. E hoje já veio para vocês essa história. Eu vou usar a história de novo. É um livro que eu tenho lá sobre liderança. Diz que uma pessoa chegou para um tal do filósofo Sócrates e disse assim: Sócrates, eu preciso lhe falar algo. Eu preciso lhe falar algo. Cada caso é um caso. A simbologia é essa, tá? Então Sócrates perguntou para ele: você já peneirou o que você vai falar 3 vezes? Já passou pelas 3 peneiras que você vai falar? Aí qual seria a primeira peneira? Para ele poder ouvir o que a camarada queria falar é o seguinte: a primeira peneira é: o que você vai me falar é verdade? Aí o homem respondeu para o Sócrates: olha, se é verdade eu não sei, mas eu ouvi dizer. O homem acabou de falar que ouviu algo, ele já não tinha feito a avaliação se era verdade ou não. Essa é a primeira peneira. Segunda peneira: o que você vai me dizer é uma coisa boa? A resposta do homem do Sócrates foi: disse, olha, não é uma coisa boa não. Olha atenção, irmãos, olha. Não sei se é verdade, mas ouvi dizer, mas eu sei que não é uma coisa boa. E qual a terceira peneira? É útil o que você vai me dizer? O homem disse: não é útil. Então Sócrates disse para ele: não me fale. Não me fale por quê? Porque você não sabe se é verdade, sabe que não é bom e sabe que não é útil. Agora presta atenção: a fofoca nem sempre é mentira. Vocês entenderam o que eu disse? A fofoca nem sempre é mentira. Mas é uma coisa boa? É uma coisa boa? É uma coisa útil? E por que a gente já fez fofoca? Alguém vai dizer: pastor, eu nunca fiz. Amém. Amém, irmãos? Então, quando se trata, ó, lá do texto de Romanos, ó, negue a você mesmo para edificar o seu próximo. Tem hora que você escuta algo que dá uma coceira, não dá? Dá vontade de falar. Antes de você falar, avalie: vai edificar? Se não vai edificar, não fale, porque você escutou e você não fez nenhuma avaliação. Mas se você quer falar para as pessoas, antes de falar, avalie. Amém? Sem fé é impossível. Por que a gente precisa agora prestar atenção nessa parte da palestra de hoje? Presta atenção nesse ponto, ó. Já foi citado aqui, mas fora do contexto da conversa. Romanos 10. Romanos capítulo 10. Todos acharam Romanos 10? Amém? Alguém lê o versículo 17? Portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra
ou a palavra de... Agora presta atenção. Você quer ter fé? Você precisa ouvir a palavra de Deus. Amém? Agora presta atenção em Provérbios 28. Provérbios 26, não 28. Provérbios 26, versículo 20. Sem lenha, o fogo, não havendo difamador, o que é um difamador? É um fofoqueiro que nem sempre está mentindo. Mas ele não fala para edificar, só fala para difamar. Então, olha, se tirar a lenha, o fogo vai apagar. Mas quanto mais lenha você põe no fogo, se acabar com o fofoqueiro, acaba a fofoca. Quer acabar com o fofoqueiro? Não fale fofoca. Porque, irmãos, sabe qual é o grande barato do fofoqueiro? É que ele sabe que sempre tem mais um. É terrível o fofoqueiro. Porque ele joga a fofoca na roda e fala: vou sair de perto que eu sei que vai espalhar. Mas se ele jogar e ninguém passar para frente,